Salve rapaziada, mais um vídeo pro canal. Acabou agora, Corinthians 2, Cruzeiro 1. Quinta vitória seguida, né? Fazia uns bons anos que a gente não via isso no Corinthians. Falar um pouco sobre esse jogo, falar um pouco agora sobre as expectativas do jogo, o que foi de fato o jogo. Uma caída de rendimento normal, cansaço, né? Um tempo sem jogar. 11 horas da manhã, um calor absurdo, Itaquera, 32 graus, então muita coisa influenciou na caída de produção durante o jogo, mas enfim, o Coringão ganhou. Extremamente importante essa vitória. A gente chega na quinta vitória seguida, nono colocado, já almeja ali um G6, G7, né? Sabendo que a Libertadores pode se transformar em G9. É importante o Corinthians dar esse salto de produtividade, muito importante. Essas 5 vitórias seguidas são de extrema importância, absurda para esse campeonato. Por tudo que aconteceu, né? Acho que mais de 20 rodadas na zona de rebaixamento, brigando muito, a maioria do 90% praticamente até agora do campeonato, brigando para cair. E nas últimas, no final do campeonato, dando essa arrancada, essa guinada e conseguindo sair dessa zona, brigando já agora para uma Libertadores. Bom, o jogo quando eles começou pressionando muito, pressionando bastante, conseguindo finalização, gol do Memphis logo no início do jogo, logo em seguida gol do Yuri, então já deu aquela tranquilizada, aqueles 2-0, né? 2-0. E aí o Cruzeiro veio para cima, depois da parada técnica ali o Cruzeiro começou a subir marcação, subir linha, conseguiu encaixar passe, conseguiu achar invertida de jogo, conseguiu achar quebra de linha, e aí chegou com 2-1 num gol desviado, cagado, absurdo. Mas depois daí praticamente o Cruzeiro dominou a partida, entre aspas, mas não conseguiu transformar esse domínio em gol, né? Isso é um sinal bom de que o Corinthians conseguiu fechar os espaços, conseguiu diminuir essa criatividade do Cruzeiro durante o jogo. Foi um jogo muito mais ali, né? Fim do primeiro tempo e todo o segundo tempo foi um jogo muito mais parado, muito mais de falta, um jogo de muito mais físico do que de fato um jogo corrido, de troca de passes, de lances, de finalizações, etc. Mas agora para o final do jogo, né? O Corinthians teve ali lances com o Thales, que ele saiu cara a cara com o goleiro, o Anderson defendeu bem, finalização do Depay, um chute no canto do goleiro, que a bola passou raspando. Agora no finalzinho, um cruzamento do Mateuzinho, desvio de bico de chuteira com o Depay, a bola bate na trave e no rebote a bola bate no Thales, né? Ele não conseguiu nem finalizar. Mas assim, um jogo de extrema importância para o Corinthians. Eu estava realmente bem preocupado porque jogo 11 horas da manhã, num calor, difícil o time começar a engrenar, e começou muito bem, me surpreendeu, começou muito, muito bem o jogo, conseguiu controlar o Cruzeiro no primeiro tempo e conseguiu abrir esse 2-0 que foi fundamental. E no segundo tempo ficou só mais na parte da marcação, controlando o jogo, e isso foi de fato muito bom. Partida excelente do Hugo, não tenho o que se dizer, no lance do gol não teve nem o que fazer, mas uma partida boa, nota 7. Mateuzinho foi muito bem, nota 7 também, apesar do desvio no André Ramalho, né, ele foi bem também, nota 7, deu assistência pro gol. Gustavo Henrique ali no fim do primeiro tempo deu aquela bobeada ali, quase entregou o jogo. Um 2-2 seria um outro tipo de jogo, o Corinthians seria obrigado a atacar, enfim, né? Então nota 6. Matheus Bidu, outra partida, mais uma regular do Bidu, nota 7. O meio campo inteiro, Ranieri, Bidon e Garro foram muito bem. Ranieri, Bidon e Carrilho, muito bem, todo mundo nota 7. Carrilho que foi um pouco de menos de destaque ali nesse meio campo, mas desempenharam bem a função, nota 7 para todo mundo. O Garro, mais uma vez, né, tendo jogadas decisivas, sendo extremamente importante, nota 7 também. E aí a dupla de frente, os dois que mais
Vamos ter nota aqui, nota 8 e 9. 8 pro Memphis, 9 pro Yuri, pela importância do jogo e principalmente pela importância do Yuri, né? A gente viu que ele é extremamente importante pro clube e pro time, porque depois que ele saiu, o Corinthians caiu muito fisicamente, não tem aquele cara mais de saída de jogo pra uma bola lançada, de brigar com o zagueiro, de conseguir essa bola em velocidade, esse facão, uma característica muito forte do Yuri, né? Essa bola em facão que o Garro mete, ele consegue chegar finalizando, então são os dois que mais tiveram nota. E entrada do Thales, também nota 7, Alex Santana idem, Coronado um pouquinho abaixo, nota 6, mas conseguiu fazer aquela ali função de segundo homem, né, de meio campo. Que mais? Mas é isso, os demais que entraram também, tudo nota 7, o Corinthians fez um jogo muito regular ali, não levou muitos sustos, conseguiu ter bastante o controle do jogo, conseguiu ter bastante... controlar o Cruzeiro, né? Apesar do Cruzeiro, óbvio, o Cruzeiro inteiro reserva, mas o Diniz ali no segundo tempo foi soltando as peças, colocando o Matheus Henrique, colocando o Wallace, que são dois caras de controle de posse de bola, de um passe um pouco mais refinado, o Wallace principalmente de força física, o Mateuzinho de um pouco mais de toque de bola, um pouco mais de finalização, chegada na frente. Mas uma vitória extremamente importante, 46 mil, como sempre, né? Mais uma vez um jogo em que a Fiel chega, a Fiel tá junto, segunda melhor média do campeonato, Yuri chegando a 11 gols, encostando ali no Estevão com 12, e um Yuri que ficou ali início de campeonato praticamente não fazendo gol, num início de ano muito ruim, para um fim de ano praticamente chegando a vice-artilharia do campeonato, podendo ser o artilheiro do campeonato, artilheiro do Corinthians no ano. Se sair, como estão dizendo, né, que tem proposta de 25 a 30 milhões de libras, se eu não me engano, se sair é uma perda muito grande pro Corinthians, muito grande. O Corinthians vai ter que achar um cara igual o Yuri, que tem o mesmo estilo de jogo do Yuri, a mesma pegada, a mesma vontade, a mesma entrega que o Yuri tem. Vai ser muito difícil de o Corinthians achar esse cara, mas tomara que o Yuri fique, tomara que ele fique no Corinthians, que ele não saia, que ele fique mais um ano, se entregue, desenvolva ainda mais, consiga ser o melhor finalizador, tá ligado? Tipo, a entrevista que ele deu pro Neto ali, claramente mostrou que era puro psicológico dele. Ele não conseguia desempenhar por puro psicológico, ele não tava com o psicológico em dia. A parte psicológica é uma das coisas que mais afeta o jogador, né? Tem vários estudos saindo aí falando da parte de mental do jogador da parte, né, de jogador de futebol, no futebol. E aí, contratou um psicólogo, foi atrás, quando contratou um psicólogo, ele tem um psicólogo particular, então conseguiu se desenvolver, conseguiu voltar a ter confiança, conseguiu fazer gol, conseguiu melhorar a sua parte física, a sua entrega, a sua vontade. Isso nunca faltou, mas ele se doou ainda mais dentro de campo, tá ligado? Depois da parte que ele conseguiu melhorar o psicológico. Então, assim, são consequências, né? Ele foi atrás, buscou uma ajuda, buscou uma melhora, e aí veio a consequência, que é vice-artilheiro do campeonato, artilheiro do Corinthians no ano, 27 gols no ano, né? O último cara que teve, se eu não me engano, essa média de gols ali já superou o Jô de 2017, né? Mas eu acho que foi Carlos Tevez. O Tevez teve 31 gols, se eu não me engano, e foi o David em 2002. Teve ali por volta de 28, 29 gols, alguma coisa assim, parecido. Mas é importante essa virada de jogo do Yuri. É extremamente importante ele voltar a ser aquele jogador que a gente viu ali em um pouco de 2022, né? Um cara finalizador, chegou, finalizava, era gol. Então, muito importante ele voltar. O Garro também, importante estar voltando a desempenhar. Enfim, o coletivo do Corinthians se sobressaiu muito bem hoje, então as partes individuais, consequentemente, se saíram bem. Agora o próximo jogo é o jogo contra o Vasco, outro jogo extremamente importante para o Corinthians no final de semana. O jogo briga direta. O Vasco joga amanhã contra o Internacional em São Januário, então torcer para uma vitória do Inter, óbvio. Mas é um jogo em que, no final de semana, o Corinthians e Vasco é um jogo em que o Corinthians precisa ganhar. Precisa ganhar. 6 vitórias seguidas no campeonato dá uma ajuda absurda.
6 vitórias seguidas no campeonato dá uma ajuda absurda, né? Então isso já ajuda muito. Então é de extremo fundamental que o Corinthians ganhe do Vasco, faça mais 3 pontos, almeje de fato a Libertadores, faça ali 47 pontos, encoste bastante no Cruzeiro, já que o Cruzeiro não joga de final de semana, né? Por causa da decisão da Sul-Americana, então o Cruzeiro vai jogar, acho que só no meio da semana contra o Grêmio, em Minas. Mas, enfim, uma partida extremamente importante, todo o elenco, todo o time foi bem, as mexidas foram boas, a entrada do Charles, enfim. É isso, o Coringão ganhou, agora é rumo à Libertadores, especialmente na Libertadores agora. E é isso, rapaziada, certo? Mais um jogo, Coringão nas cabeças, é isso. Vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians.